ela foi fruto da disponibilização, né, das outras coordenações do CEPAM, estar cedendo tempo dos técnicos para poder participar do projeto. E a ideia é a gente estar apresentando aqui os princípios, né, os principais tópicos do instrumento. O instrumento, você vê como a gente trabalhou até ontem, ele está sendo fechado um boneco, a primeira versão, para que vocês levem, né, e depois no processo de discussão a gente consiga detalhar um pouco mais, né, e acho que dá para a gente começar. Sem dúvida. Certo? Vou apagar a luz aqui. Para nós aqui no CEPAM, né, esse trabalho ele vem sendo conhecido como adequação do instrumento de autoavaliação do QEPAP à realidade municipal. E essa nossa apresentação, nós vamos procurar nos pautar em quatro tópicos. O primeiro deles, o processo que a gente instituiu para se chegar a esse instrumento. O segundo bloco, quer dizer, alguma coisa sobre as características, né, desse novo instrumento que a gente está propondo. Depois, como nós trabalhamos os critérios. E, por fim, quer dizer, um relato aí da equipe, né, quer dizer, documentar a equipe. Então, em termos de processo, nós trabalhamos em cima de um instrumento que chegou no CEPAM no passado, que é esse da foto, em cima dele que a gente fez todo o trabalho de discussão, de análise, né? Soubemos ao longo do processo que um outro instrumento já havia sido editado, mas nós propositadamente deixamos de lado para não começar a misturar as coisas. Tá? Acho que os princípios são os mesmos, né? Então nós tivemos nesse processo 3 blocos. Um deles que nós chamamos de primeiros contatos. Foi a primeira aproximação da equipe do CEPAM com esse instrumento. E ela começou em uma oficina que se realizou nesse auditório com o Fábio. Foi a primeira proposta, olha, precisamos dar uma adequada nesse instrumento, né? Então foi um tratamento assim muito superficial, primeiro contato, um namoro, né, com a metodologia. Entramos um pouco mais a fundo no instrumento quando em setembro foi instituído o núcleo, né, e logo em seguida, aquela segunda-feira de instalação do núcleo, né, veio o pessoal do Instituto de Logística da Aeronáutica e ministrou um curso de formação de instrutores do programa. Então passamos a ter um outro aprofundamento. O segundo momento nesse processo foi o aprofundamento no instrumento propriamente dito. E esse processo foi através de oficinas de trabalho e um processo interessante. Nós trabalhamos com equipe multidisciplinar, como a gente viu nessa apresentação rápida, né? São pessoas de várias formações, de várias áreas, né, que se envolveram nesse processo. Como as agendas são complicadas, né, nós optamos, olha, a agenda do trabalho é essa, e à medida do possível as pessoas vão se inserindo, certo? E a gente conseguiu um resultado interessante, porque no fundo, houve um grupo fixo de pessoas, certo? Esse trabalho de aprofundamento, nós contamos com a coordenação do consultor externo, o Dr. Sato, né, que aplicou a metodologia do PED, né, Planejamento Estratégico Democrático. Isso facilitou muito, né, com que as visões, né, fossem trabalhadas, fossem unificadas, né, as divergências fossem aparadas. E o terceiro momento foi a adequação propriamente dita, né, desse conhecimento trabalhado, né, num novo instrumento. E esse processo foi um processo de construção coletiva. Usamos muito esse auditório com esse equipamento aqui, onde, olha, muda ali, altera aqui, refaz nessa frase, né? Então foi um trabalho interessante. Trabalhamos em reuniões regulares, né, e também contando com a coordenação do Sato. Então, em termos do processo, né, acho que em linhas gerais são esses aspectos que eu gostaria de estar colocando. Com relação ao novo instrumento, nós levamos em consideração algumas características do Estado de São Paulo. Quer dizer, é o nosso métier, é a nossa clientela, e acho que daqui dá para extrapolar, quer dizer, a gente tem condições de extrapolar para o restante do país, né, já que esse instrumento tende a ser um instrumento de aplicação nacional. Primeiro, a nossa realidade, o nosso estado é constituído de 645 municípios, com variadas vocações, variados portes, né?
Em termos de porte, 80% desses municípios, segundo o censo de 91, são municípios com menos ou até 20 mil habitantes. Então, é uma estrutura muito diferenciada se a gente começar a pensar em relação ao Ministério, né? É totalmente diferente. Nós fizemos uma pesquisa, e aqui tem um pessoal da equipe de Previdência, a Fátima, que chegou agora há pouco, né? O CEPAM fez uma pesquisa com relação aos institutos de previdência municipal. E dali nós pensamos um dado que é interessante. 1 a 2% da população, esse número representa o número de servidores numa prefeitura. Certo? Então a gente está falando aqui em municípios com 400 habitantes, com 400 servidores. Grande parte desses servidores estão em funções operacionais. Então, quer dizer, as pessoas preocupadas ou envolvidas nas tarefas administrativas é um número bem restrito. Um outro dado interessante que nós pegamos, no início dessa gestão, né, no início dessa gestão municipal, o CEPAM fez um levantamento, uma pesquisa com os prefeitos que estavam chegando, né? E, dentre outras coisas, levantou-se grau de escolaridade, então 44% desses prefeitos têm nível superior. Para nós já é alguma coisa interessante, você está lidando, né, tratando com pessoas com uma visão já diferenciada, né? Mas a gente percebeu que eles colocaram na ocasião como necessidade de um apoio técnico nas questões administrativas, não era o item priorizado, mas era o 5º ou 7º item, né, nas questões administrativas, mas isso para os municípios de médio e grande porte, ou seja, 30 mil habitantes para cima. Então, acho que isso dá para a gente criar um contexto aí, né? Falar, olha, eu vou estar mexendo com grande parte com municípios que uma estrutura enxuta, que eu tenho que trabalhar, ter uma estratégia de levar esse assunto, né, para esses prefeitos, e uma estratégia de atuar, de tratar esse assunto junto aos servidores. Mas, por outro lado, eu também tenho municípios mais, com estruturas mais encorpadas, que eu tenho que ter uma estratégia talvez um pouco diferenciada, né? Então, isso nos levou a trabalhar esse novo instrumento. Cadê o instrumento? Aqui. Essa é a proposta da capa, né, do instrumento. E esse instrumento a gente procurou trabalhar em algo que fosse inspirador para aqueles municípios que estivessem adotando. Então ele tem que estar trazendo, se eu não pratico, eu tenho que estar me inspirando nesses modelos, né, nessas propostas. Adequado à realidade municipal, esse é o nosso ramo, e acho que a gente procurou não perder isso de vista, né? Nós adotamos aqueles 7 critérios universais, que foi a orientação que recebemos em Brasília. Olha, não fuja disso, dentro dos critérios vocês podem propor aquilo que julgarem procedente, né? E nesses critérios nós trabalhamos com os itens. Dentro dos itens, nós procuramos fazer algumas afirmações e eles complementarem essas afirmações. Por exemplo, a política norteadora do desenvolvimento pessoal do município é. Então eles vão ter que estar escrevendo, vão ter que estar pensando sobre esse assunto e relatando, né? Outra coisa também que nós colocamos, algumas perguntas, certo? E dentre essas perguntas, algumas têm opções de respostas sim, não, crescente e decrescente, né? Ou então eu coloco uma lista de opções ou de situações que a gente julga interessante que deveriam estar acontecendo, né? E procuramos também trabalhar com uma linguagem, né, e pensamos numa forma de fácil aplicação. Ok? Com relação aos critérios, é aquele modelo definido pelo QPAP. Então são 7 critérios. Para cada critério, nós procuramos adotar um ponto de reflexão. Então nós trabalhamos com a figura do triângulo, né, e uma espiral como aquela força que vai movimentar, vai dinamizar esses vetores. No caso do liderança, quer dizer, nós entendemos o seguinte: o que está por trás, o que deve inspirar esse critério de liderança, deve ser um sistema democrático de gestão, certo? E esse sistema democrático de gestão, ele deve levar em consideração as características da administração, as características da população, certo? As características da instituição. Então, para nós aqui a gente colocou já uma distinção. A instituição é aquela estrutura perene, é a prefeitura, é a Câmara, é o Serviço Autônomo de Águas. A administração é aquela equipe que chega para
conduzir aquela estrutura. Certo? Entendemos que a mola propulsora desse processo todo deve ser a ética. Ela que deve estar permeando todo esse processo, né, de envolver a administração, a instituição e a cidadania. Certo? Dentro desse critério, nós colocamos os seguintes itens. Primeiro, chamamos de sistema democrático de gestão. Então, ali nós temos vários itens, com várias perguntas, várias afirmações. Depois a gente passa o instrumento para vocês, a gente vê com mais calma, né? Mas o que se pretende abordar e avaliar é o perfil democrático dessa gestão. Okay? Então, a gente começou já a mudar em relação àquele instrumento original. O segundo item, a gente procura tratar a ética na gestão pública, né? E a avaliação que a gente pede é a implementação dos princípios éticos por essa gestão, por essa administração. O outro item, a gente procura tratar a ética e a cidadania. Os quesitos levantados, inspirando, né, e procurando obter uma reflexão deles. E a gente procura uma avaliação de como aquela administração trata a relação ética e cidadania. Ok? Aqui, não sei como é que você quer, Paulo, você quer... Acho melhor ver. Encerra a apresentação, né? Voltamos então para a tela. Vamos pegar o próximo critério. Planejamento estratégico. O pano de fundo que a equipe entendeu como importante para esse critério foi a construção ou a visão institucional de futuro, né? A mola propulsora, aí a gente rompeu um pouco com as coisas tradicionais. Acho que a missão dessa instituição pública está em fazer, quer dizer, a construção dessa visão, né? Estabelecendo metas e prioridades em função do contexto, né, que você vive, né? E também levando em consideração a capacidade da instituição, a capacidade da administração. Os itens que nós trabalhamos aqui foi a construção da visão institucional de futuro e a avaliação que a gente pede, o quanto que essa é adequada, né, à realidade dessa visão que se pretende construir. Um outro item é a definição de prioridades. Qual que é o grau de participação da sociedade no estabelecimento dessas prioridades? Uma coisa que eu envolvo a minha comunidade, né? Eu envolvo aqui, eu procuro trabalhar bem esse aspecto do contexto. O outro item, o estabelecimento de metas, a qualidade do processo de planejamento estratégico. Quanto que ele foi efetivo para poder saber se essas metas, né, a serem atingidas, estabelecidas, né, foi realmente perfeito. Depois, execução de planos, programas e projetos, né, a efetividade da execução desses planos. O outro critério foi o foco na cidadania. E aí nós mudamos, quer dizer, a gente teve uma conversa rápida com o Paulo Daniel, com esse cliente. Fica meio difícil, meio complicado você tratar o cidadão como cliente. Ele até tem algumas características, mas no fundo, ele é muito mais do que cliente, né? E muito mais do que acionista, né? Então, quer dizer, o pano de fundo desse critério para nós está relacionado às questões da cidadania, né? O processo, a mola propulsora desse critério deve ser essa construção da cidadania. E a gente vai ter que levar em consideração que os requisitos mínimos, né, para essa cidadania, o compromisso dessa gestão, dessa administração com a cidadania e o quanto que você compartilha, né, as suas ações ou a sua visão. Os critérios foram os requisitos mínimos para a cidadania, e a gente procura avaliar como é que esse modelo de gestão trata o conhecimento desses requisitos. O outro item seria o compromisso dessa administração, dessa gestão com a cidadania, né? E a gente procurando avaliar o compromisso desses requisitos, com esses requisitos mínimos. E, por fim, o compartilhamento na construção da cidadania. Quer dizer, a gente procura avaliar o grau dessa construção compartilhada.
A gente entende que a construção da cidadania não deve ser somente a preocupação daquela instituição, mas, enfim, de toda a sociedade. Tem que trazer, né, esses outros elementos para esse processo. Terceiro critério, informação e análise. Aí, quer dizer, para a equipe foi importante que estivesse embasando, né, esse critério, o sistema democrático de gestão, envolvendo o desempenho institucional, a disseminação, a interação, né, desse processo, o tratamento de informações gerenciais e estratégicas, né, e a mola propulsora sendo a ética. Né? A gente procura avaliar aí o uso sistemático e a disponibilização de informações dentro do quesito natureza das informações. O outro quesito que a gente colocou seria sobre a coleta, o processo de coleta de dados, né? E a gente pede uma avaliação sobre o grau de consistência, e para nós a consistência aí seria a precisão, a atualidade e a regularidade dessas informações. O outro item seria com relação ao registro e armazenamento de dados, saber avaliar quanto que é confiável, né, e quanto que é acessível esse sistema. Sistema de informações de desempenho institucional, quer dizer, o quanto que eu aproveito, né, sistematicamente essas informações para poder estar incorporando melhorias à minha gestão, à minha instituição. E o quanto que eu posso estar disseminando, né, essas informações que são internas para a comunidade, para a minha sociedade. No critério gestão de pessoas, né, pano de fundo deve ser o servidor, e aí não importa se ele é seletista, estatutário, não importa o regime jurídico dele, é uma pessoa que está lá, né, na instituição para cumprir uma função que o próprio nome dele já diz, né, servir ao público. A gente tem, quer dizer, como mola propulsora esse processo de gestão dessas pessoas, e eu tenho que levar em consideração as características do indivíduo, as características da instituição e valorizar ou trabalhar os aspectos da cidadania. Eu trato aí, nós tratamos, né, a equipe procurou avaliar o quanto que esse quadro, a composição desse quadro, né, ela é adequada, né, em função das metas, em função dos programas daquela administração, qual que é o grau de qualidade de vida proporcionado aos servidores, né, em termos de trabalho interno, quais são as políticas e qual que é o grau de adequação da política de desenvolvimento das pessoas, e a gente procura chamar pessoas e não recursos humanos, que a gente entende que recursos humanos é uma visão um pouco pejorativa, né, para esse processo. A gente procura avaliar qual que é o grau de participação, qual que é a abertura que se dá para que o servidor participe da gestão, né? E por fim, quer dizer, quais são as condições que essa administração proporciona para o servidor para que ele possa exercer a cidadania, certo? São propostas que a gente sabe que muitos municípios não têm, né, não estão preocupados ou não conseguiram tentar, e que a gente acredita nessa linha, né, como um fator fundamental para mudar aí um pouco os destinos do nosso país. Gestão de processos, né? Acho que o pano de fundo são as políticas públicas, a mola é a própria gestão, né? O que a gente pretende estar amarrando aí seria a formulação desses processos, a implementação e os controles que se exercem sobre eles. E aqui a gente entende que são duas facetas que a gente tem que trabalhar, tá certo? Com relação à gestão dos processos atualmente existentes. E eu tenho que estar procurando também avaliar, né, e procurar aprimorar o meu processo de gestão, certo? Por isso que a gente não é só um mero jogo de palavras, tem coisas, né, básicas que a gente julga importantes que a gente devia estar trabalhando dentro desse critério, né? No processo de gestão, procurar saber o quanto que essa instituição é aberta para a participação de outras instituições ou da própria sociedade, através de parcerias, consórcios, etc. Por fim, os resultados da organização, né? Então a gente entende que
como grande resultado da organização, eu tenho que estar tratando aí as questões da ética e cidadania. Tem que ser uma gestão ética e voltada para a cidadania. Quer dizer, são 3 facetas, são 3 dimensões da gestão que a gente procura trabalhar. Uma gestão democrática, ou seja, uma gestão aberta à participação da sociedade. Uma gestão participativa, com o enfoque de você estar propiciando condições, né, de participação dos servidores. Então, democrática, participação externa, a gestão participativa interna e uma gestão empreendedora, né? E a grande mola para esse critério seria um sistema de indicadores. A gente sabe que muitos indicadores ainda não se têm pensados, são poucos os municípios que têm uma preocupação com o sistema de indicadores, né? E a gente procura tratar, avaliar nessa dimensão, ou nesse quesito de gestão democrática, né, o processo de definição de prioridades, o processo de tomada de decisões e implementação, o quanto que a sociedade participa disso, o compartilhamento da gestão através de parcerias, o controle social, o acompanhamento das ações dessa gestão, qual que é a coerência entre as prioridades implementadas e aquelas necessidades mínimas detectadas quando o planejamento estratégico, né? O quanto que essa gestão cuida ou trata do desenvolvimento do cidadão e qual que é o grau dos cidadãos com relação à gestão. Certo? Não com a figura do agente político que está de plantão naquele momento, chama assim, mas a forma com que os recursos públicos, né, são direcionados ou trabalhados para atender essas necessidades da população. Na gestão participativa, a gente procura aí obter uma avaliação, né, do quanto que os servidores participam, né, na geração de novas ideias, de propostas de inovações, né, ou de melhorias nessa gestão, a efetividade da qualidade de vida no trabalho que você proporciona para o servidor, a efetividade no desenvolvimento dos servidores e a participação dos servidores no processo de tomada de decisão. E com relação à gestão empreendedora, a gente procura saber o quanto que esse modelo, né, que essa prática está efetivamente compromissada com as novas gerações. Se eu parto com um modelo de desenvolvimento do meu município, né, mas eu tenho que pensar que ele seja autossustentável, né, como a gente pede logo abaixo, e preocupado com as gerações futuras, né? Então, quais são as qualidades das ações que hoje eu implemento com relação ao desenvolvimento sustentável do município, né? A gente procura avaliar também, quer dizer, a otimização do uso dos recursos, tá? E com relação à melhoria da qualidade de vida da população. Quem construiu isso tudo, esse modelo? Quem participou desse processo, né? Então nós temos aqui aí algumas pessoas já, quer dizer, como o processo é meio longo, né? A equipe envolvida nesse processo, né? Quer dizer, a nossa marca do núcleo, as pessoas envolvidas no núcleo regional de São Paulo, cujo lema é qualidade é cidadania, quer dizer, é o foco, o grande foco das nossas ações, né? Nós tivemos aí o primeiro contato, quem trouxe esse trabalho para o CEPAM foi o Marcos, através das reuniões de Brasília, né? E é um processo meio antigo, que ainda usava bigode na época, né? Nós tivemos, né, a colaboração muito forte do Sato, né, técnico de IPEA, economista, né, que mobilizou, dinamizou essas oficinas, né, e conseguiu obter um consenso, né, das propostas, das visões divergentes, né. Tivemos a participação da Rita Casello, né, que é uma economista, hoje vinculada a uma unidade de finanças municipais. Ela é responsável pela edição, né, a construção e a divulgação de uma publicação aqui do CEPAM chamada Resenha Econômica, né, que corre os municípios aí com informações importantes, né. Tivemos também a participação da Sandra Yamazaki, que não está aqui hoje, porque está de férias, né. É uma administradora, que ela, o forte da atuação dela está no processo de modernização de prefeituras, câmaras, né, instituições públicas municipais.
Tivemos também a participação da Silvia Bill, né? Como a gente já colocou, é uma técnica do CEPAM, geógrafa, alocada em Araras, na Prefeitura de Araras, implementando uma área de atendimento ao cidadão, né? Então, hoje ela tem a visão do CEPAM enquanto técnica e está do outro lado do balcão, como a gente chama, né? Sofrendo as dificuldades da administração municipal, entendendo essas dificuldades, né? E procurando achar soluções. E ela trouxe muitas contribuições para o processo, porque em Araras se procurou aplicar como piloto aquele instrumento de 99, certo? Então a gente conseguiu daí trazer muita coisa para essa proposta. Tivemos também, quer dizer, a participação da Luciana Antonini, né, que é uma outra geógrafa, está fazendo uma tese de mestrado em como? Geografia econômica, né? A Luciana, ela tem uma experiência muito grande na formulação de instrumentos de pesquisa. Ciências sociais também. Tá certo. Tá? Outra colaboração importante foi do Jesus. Ele pediu para que ele, se possível, estivesse aqui hoje. O Jesus é um técnico do CEPAM, alocado na Secretaria de Planejamento. O Jesus, ele é administrador, uma pessoa que respira a qualidade. Ele vê, com certeza, se ele estivesse aqui, ele ia falar: Valéria, assim me dá uma entrevista. Fui entrevistado duas vezes. Porque o Jesus está construindo, ele está defendendo uma tese também com relação à qualidade, né? Então é uma pessoa muito envolvida com o assunto. Outra colaboração importante foi do João de Muno, né? Que na época ainda usava bigode, o cabelo meio diferente, né? Ainda usa, né? O João foi gerente de treinamento na estrutura antiga do CEPAM por muito tempo. Ele tem uma experiência muito grande no processo de mobilização de servidores, de sensibilização, né? Outra colaboração, a Isa, né? Toda tímida, quietinha, né? Mas é uma administradora também com uma larga experiência em processo de modernização. Foi gerente de informática no CEPAM por muito tempo. E a Isa tem uma característica importante, né? Foi muito importante para o grupo, né? Ela tem uma visão crítica muito forte, né? E ela consegue manter uma visão toda, né? Então a gente, nesse processo de construção de um novo instrumento, foi um processo lento, mas pelo menos ele foi efetivo, né? Então a Isa, olha, seria interessante mudar um pouco aqui, porque não dá isso, etc e tal. Então ela contribuiu, como todo mundo, né, para enriquecer esse trabalho. Outra colaboração importante, né, o Carlos Leite, né, como sempre, está sempre apoiando o queixo ali, uma pessoa pensativa, né, que vai longe, vai fundo. O Carlos é administrador, ele é economista. Eu posso dizer, sem nenhum demérito, quando entrei no CEPAM, quando entrei na área, foi ele o meu grande tutor, né? Acho que grande parte do que eu sei hoje, ele que me conduziu, né? Então é uma pessoa também que tem uma experiência muito grande. O Luiz Eduardo, ele é um economista, ele é um diretor de um escritório regional de planejamento. A Secretaria de Planejamento, ao qual nós estamos vinculados, além do CEPAM, além do SEAD, além do IGC, ela tem na sua estrutura um órgão, né, que cuida da articulação regional das ações da Secretaria. E o Luiz é diretor de um desses escritórios, lá em Ribeirão Preto. E o Luiz tem um perfil diferenciado em relação aos outros diretores. Ele foi secretário municipal de finanças, certo? Foi professor de uma faculdade no interior. Então ele tem uma vivência muito grande com a realidade municipal. Enquanto diretor do escritório que tem uma atuação direta com programas da Secretaria, mas também porque ele viveu, né, como assim, do outro lado do balcão, né? Temos aqui uma outra figura importante que foi o Dilon. Parece que ele está dormindo, mas não está dormindo, ele está concentrado, né, no trabalho. E aí eu quero colocar o seguinte: essas fotos são frutos, né, pelo menos a maioria delas, do Rios, né, que é o nosso repórter aqui. E essas fotos eu tirei, eu aproveitei de uma sessão que nós fizemos aqui em dezembro sobre um seminário de indicadores de gestão, né? Então tivemos a participação de várias pessoas e então pensei a equipe aí, né? Eu, né, que hoje, a partir de hoje, oficialmente pela direção da casa, estou como coordenador do projeto da qualidade do QEPAP, né? E falta aí uma figura, uma pessoa que eu não tinha uma foto dele, que é o Hélio Rubens, né? Que é um outro diretor no Escritório Regional de Planejamento de Sorocaba, uma pessoa com uma experiência em processo de comunicação, né? Então tudo que ele fala, olha, tem que pensar no marco, não sei o que, são coisas que marcaram,
Então, essa equipe, né, que desde praticamente julho do ano passado vem trabalhando, né, na construção desse instrumento. Só para se ter uma ideia, acho que são mais de 2.000 horas de trabalho, né, nesse processo de análise, de discussão, de construção dessa nova proposta, né. E acho que isso, quer dizer, demonstra o quanto que nós estamos envolvidos, o quanto que nós estamos compromissados com essa ideia e o quanto que o CEPAM está compromissado também, né, com essa proposta do programa do QEPAP, né, para os municípios de São Paulo a princípio e depois do país, se for o caso, né. Quer dizer, hoje a gente tem um instrumento, ainda não chegou, a gente faz uma pausa com um cafezinho, a gente viabiliza o instrumento para vocês, né. Esse instrumento ele está pronto, falta fazer a distribuição da pontuação, né, quer dizer, isso é o de menos, e nós não trabalhamos aquelas condições para se pontuar, o que é 10, 0, o que é 15, o que é 30. Porque a gente entende que isso vai ser, a gente vai ter melhores condições depois da aplicação do projeto piloto. A nossa proposta é apresentar para vocês, discutir com vocês esse instrumento e logo em seguida a gente já tentar identificar dentre os municípios que a gente tem acesso. Alguns municípios já fizeram menção em aderir ao programa, e a gente está segurando. A gente pretende pegar pelo menos 3 projetos piloto, um de pequeno porte, um de médio porte e um de grande porte. E a gente aplica esse instrumento, veja, com certeza ele deve ter falhas, né? Quer dizer, a gente, por mais experiente que a equipe seja, mas sempre alguma coisa a gente percebe que fica para trás, e esse processo que é interessante de aplicar e identificar falhas, oportunidades de melhorias e trazer para dentro dele, né? A gente pretende estar arredondando esse instrumento até aí outubro, quando acontecem as eleições. A gente está tentando viabilizar, junto ao pessoal do PBQP, né, um patrocínio para que a gente leve para o interior do estado 15 seminários falando sobre o programa e atrelando aí a essa programação algumas propostas relacionadas à secretaria. Existe uma outra secretaria no estado de São Paulo, que é da Justiça e Defesa da Cidadania, né, que tem projetos voltados para o cidadão, né. Então a proposta é viabilizar patrocínio para que esse seminário aconteça e esperamos, tão logo a gente tenha os prefeitos, a definição das eleições municipais, a gente colocar esse assunto na pauta de um evento que o CEPAM regularmente realiza quando assumem os novos prefeitos, que a gente chama de seminário para os novos prefeitos e vereadores. Então ali você tem, quer dizer, de todos os municípios, representantes, e a ideia a gente está colocando esse assunto no QEPAP, né? Então são propostas para que a gente tem já delineadas aqui para frente, né? É lógico que tem desdobramentos. Por exemplo, eu acho que é importante nós construirmos, quer dizer, um programa de treinamento para que se aplique esse instrumento. E ainda ontem nós estávamos conversando, quer dizer, da necessidade de nós termos aí uma espécie de um manual, né, do instrutor, para como conduzir esse treinamento, como aplicar esse instrumento dentro dos municípios. Vocês vão ver que esse instrumento que nós geramos, ele procura não se vincular a uma prefeitura ou a uma câmara. A gente entende que ele tende a ser universal dentro da esfera municipal. Ele pode ser aplicado numa prefeitura, numa câmara, no serviço autônomo de águas, numa fundação, enfim, tem de ser universal, né? É uma primeira versão, a gente sabe que outras surgirão, né? E a gente espera estar contando com o apoio de vocês na Embrasil, né? Porque a experiência de vocês é grande nesse sentido de implementar esses programas. A gente espera, quer dizer, que as áreas ainda continuam contribuindo nesse processo de aperfeiçoamento agora do instrumento, né? E acho que é isso que a gente tem que estar apresentando para vocês agora, né? Vou fazer uma pausa com um cafezinho, uma bolachinha, enquanto eu pego o instrumento lá e a gente começa um processo de discussão. Ok? Tá bom. Gente. Esse quadro aí que pega a energia girando em cima dos 3 pontos do triângulo de cada. Acho que eu tirei ele. Não? Que é uma coisa que ajuda muito a gente a explicar que às vezes na hora de passar um modelo desse com 7 critérios, sei lá quantos itens, aqui a minha média está por 3, né? São 21, 22, sei lá quantos itens, se torna uma coisa cansativa. E o espírito de cada critério está registrado ali nesse quadro inicial, tá? Bom,
de uma forma geral, pelos itens, né? Apenas parando nos itens, a primeira coisa que deu para a gente ver é que praticamente toda a abordagem do modelo, né? do qualidade na administração pública está toda aí dentro, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente estava muito preocupado, porque pode ir à medida do possível, das criatividades e de tudo mais, vai saindo daquele informe. Por que tão amarrado a esse modelo? Amarrado ao modelo por uma simples questão de poder de comparação, né? Porque existe hoje um modelo, né? Que aí não importa quantos critérios, quantos itens, mas um modelo de gestão, seja pública, seja privada, seja para grandes grupos ou pequenos, um modelo de gestão que criou uma linguagem universal que a gente pode se comparar, falar, olha, nisso aqui está assim, está mais ou menos para lá, mais ou menos para cá. E isso é muito importante, porque na realidade a gente só sabe que é excelente, que é isso, na medida que a gente vai se comparando, vai vendo, né? E isso é muito importante. Eu acho que aí do modelo está preservado, não há dúvida nenhuma. Eu estava até fazendo um exercício aqui no intervalo, dizer assim, olha, se eu pegar o modelo hoje do programa e pegar esse modelo, se eu fizer uma autoavaliação por ele, eu consigo fazer um relatório de gestão só colocando os itens daqui no modelo, no outro, tá? A outra coisa fundamental que agora sim se percebe uma linguagem, né? E aí eu lamento a ignorância com relação à gestão municipal, mas você vê que tem uma linguagem diferente, né? Focada, quer dizer, é um instrumento especializado para um tipo de aplicação, né? Não é uma coisa genérica que vá, porque quando ela é muito genérica ela acaba perdendo em algumas especificidades importantes, que é a característica da gestão um pouco mais ampla e mais complexa, que seria a gestão municipal, a própria gestão estadual e a própria gestão federal. Quer dizer, é um mini estado dentro da cidade, né? Quer dizer, da prefeitura, do município. Então isso é uma coisa importante, porque se vê a linguagem, né? E coisas de uma dimensão mais de filosofia de gestão, né? Ligada ao Estado, que é a questão da democracia, da ética, que nos outros parece que fica um pouco ralo, porque é uma visão muito organizacional, muito de uma coisa meio de empresa, né? Embora com isso não quero dizer que a empresa não tem que ter ética, mas é a coisa muito ligada ao tom da administração pública, que seguramente, comparando um instrumento com o outro, vai ser muito mais rico, né, na linguagem. Então, essas coisas gerais eu acho que são importantes a gente falar, porque dá uma certa tranquilidade e um sinal claro de que a gente está no caminho certo para isso. A outra coisa, aí pegando o finalzinho, depois eu vou fazer alguns comentários, a Valéria também algumas coisas, mas é muito importante que daí, nesse teste que a gente vai fazer, a gente também já se preocupe na criação de multiplicadores para isso, que é muito importante, para que quando a gente possa ter as novas administrações municipais, a gente já tem um time preparado. Quer dizer, se a gente puder rodar esse teste e tudo mais aí mais ou menos em torno de outubro, e aí o programa pode ajudar em algumas coisas, né, para a gente poder ter um certo treinamento aí, uma formação intensiva de um time de multiplicadores a partir de outubro. Primeiro porque o próprio teste e tudo mais vai gerar os primeiros conhecedores mais profundos do instrumento. E esses serem multiplicadores e multiplicadores, a gente está fazendo um modelo mais ou menos parecido de formação de multiplicadores com o Banco do Brasil. Nosso objetivo é até março do ano que vem ter 1000 multiplicadores no modelo de gestão no Banco do Brasil, que vão nos ajudar nas outras organizações. E estamos fazendo isso com a Federal do Controle, né? Que ela pretende colocar isso como a forma de avaliar a gestão das organizações públicas, né? E aí a gente pode repetir o modelo da formação de multiplicadores para o modelo de gestão municipal, porque a gente seguramente a partir do ano que vem deve ter uma demanda muito grande, aí não só no estado de São Paulo, né? E aí é que eu acho que a vocação do núcleo, mais um núcleo de gestão municipal mesmo, podendo ajudar a gente, se não fazendo, pelo menos formulando e orientando, ser uma âncora, um núcleo nucleador, né, de conhecimentos em gestão municipal, que eu acho que é fundamental. Bom, eu tenho algumas preocupações com alguns itens, né? Eu vou citar só duas, porque eu estou me lembrando aqui que me chamou muita atenção, né? Depois a Valéria fala as outras coisas. Mas a primeira coisa
é a minha preocupação lá no informação e análise. Deixa eu ir lá. Se você clicar na coisa, ele volta. Aqui ele vai andando. Ele está com. Ou ele volta para aquela tela inicial, é um hiperlink que eu criei. Aqui, informação e análise. Aqui. Todas essas coisas, aí também aí pode estar no desconhecimento do detalhamento, né, das afirmações e das perguntas. Mas a minha preocupação aqui é com a ausência da informação comparativa. Né? Quer dizer, é o famoso benchmarking. Quer dizer, eu para ser bom, eu tenho que ser bom dizendo, olha, eu sou bom porque estou igual ou superior a... E não é a gestão como um todo. São alguns itens. Por exemplo, em educação, não há dúvida que o município X tem os melhores indicadores do que os outros municípios todos do estado de São Paulo. E esse tipo de informação, né, de preocupação com o tipo de informação é muito importante. Porque senão dá a impressão assim, que fica olhando só para dentro. Quer dizer, eu tenho as minhas informações, eu tenho os meus índices, os meus indicadores, e isso está ótimo. Ótimo comparado com o quê? Com os outros municípios de São Paulo? Quer dizer, até mesmo para um efeito de mobilização. Eu ter no município um indicador que possa ser benchmark do Estado. É um efeito, é um instrumento de marketing da própria gestão, né? Que ela conseguiu exatamente ser igual ou melhor que outros em alguma coisa. O importante aqui é não entender o indicador como um indicador geral da gestão, não é isso, né? Mas é um indicador de algum processo, de alguma coisa que o município tenha e que realmente nesse ponto ele está melhor. Tanto assim que depois naquelas faixas que ainda não estão escritas, pelo que eu entendi, naquelas faixas, o primeiro nível de organização, ele nem tem comparação nenhuma, o primeiro nível de avaliação. Quando a pontuação está muito baixa, normalmente o perfil da organização, do município no caso, ele não se compara ainda com outros. No segundo nível, ele se compara, mas ainda os resultados são inferiores. No terceiro nível, ele se compara e já tem alguns indicadores que são de mesmo porte. E no quarto nível, que seria a gestão de excelência, empreendedor, seja lá o que, ele se compara e em alguma coisa ele já supera. Então é muito importante aqui, aí eu não sei se nas perguntas tem alguma coisa desse tipo, tem, já está todo mundo dizendo que tem. Então, pronto. Porque era a minha preocupação, é isso, é a gestão, porque o resto está tudo aí. A questão da preservação da informação, do efeito da transparência pela confiabilidade do dado, pela acessibilidade do dado, está tudo aí, deu para ver pela explicação. A minha preocupação era essa, da comparação. Né? Naquele sistema de informações de desempenho institucional, tem uma questão sobre essa tem, sobre a possibilidade de comparar. Se comparar. E a análise crítica estaria dentro daquele sistema de informações, se a organização, alguma coisa que avalie, se a organização realmente utiliza essas informações, ela integra, né, e usa para tomar decisão, estaria ali dentro. Isso. Né, no aproveitamento sistemático, seria ali, né? Ele está lá com a Bíblia lá. Que seria o nosso item 4.3, que seria uma coisa, você estrutura as informações, você compara e depois utiliza na tomada de decisão. Então essa utilização, ela estaria ali. Isso está ali e nós colocamos a ideia de se esse sistema é utilizado ou isoladamente dentro de uma determinada unidade ou formando uma rede que possibilita o acesso e a consulta de várias unidades ou instituições fora da prefeitura. Então, o item 4.3 Onde é que está o professor? Bom, o outro lá, eu vou lá para resultado já direto. Aí sim, teria que ver mesmo o instrumento como é que está, porque em resultado, a minha preocupação é que resultado seja resultado mesmo. Né? O medo básico é que a gente fique mais com um relato, uma evidência, de uma explicação, né, do que propriamente resultado. Numa linguagem bem simples. Isto aqui teria que ser tudo traduzido na medida do possível em gráficos e projeções, basicamente isso, em tudo. Né? Para poder efetivar, porque é muito comum da administração pública ficar naquela coisa assim, não, nós temos, está indo bem,
há uma projeção de uma tendência boa, mas você não consegue marcar nada, né? Então, por exemplo, ali, satisfação do cidadão em relação à gestão, tem que ser medido, né? Não importa, não precisa nem um parágrafo escrevendo nada, basta colocar lá, olha, a satisfação hoje está assim, estava assim, e há uma tendência, porque é só olhar no gráfico você vê. Essa visão assim um pouco, né, bem objetiva, é muito importante por causa do nosso perfil de gestão. Às vezes a gente vê um prefeito, vê um ministro, vê falar dizendo que está tudo ótimo, que está tudo bom, não usa um número, não usa nada. Quem disse que está bom? Né? Porque ele acha... Nos 3 itens, gestão democrática, participativa e empreendedora, nós estamos colocando a necessidade de indicadores. Então, isso, quer dizer, coisa medida. Sistema de indicadores. A gente colocou lá. Isso. Esse é o básico desse. É mostrar exatamente que, olha, tudo que se fez, a boa liderança, o bom foco no cidadão, não sei o que lá, isso tudo resultou em coisas. E aí são os resultados. Agora, acho que é o grande desafio está aí, viu, Paulo? Isso. Mas é a grande dificuldade que a gente encontra desafio. quando vai orientar as organizações. A tendência aqui é dizer assim: enfrentamos alguns problemas, mas infelizmente tudo bem. Não é assim? Graças a Deus. Graças a Deus. Né? No último momento, parecia que não ia chover, choveu e deu uma boa safra de quanto? Né? Você tem que dizer. Isso para a gente é muito importante, porque é uma mudança de cultura da gestão, porque você serve com muita facilidade à burocracia. Você fez tudo no prazo, tudo na hora, tudo bem, mas e daí? Né? Você comprou legalmente, comprou, mas qual foi o resultado disso? Isso aumentou a rede de esgoto, enquanto a rede de água, isso melhorou a questão sanitária do município. Esse tipo de coisa que não é muito do nosso feitio, né? E principalmente quando você pega isso setorizado, assim, por áreas, tipo gestão, saúde, educação, às vezes a gente tropeça nessas coisas. Tanto assim que a pontuação vai recair muito em cima disso, é quase 50% em cima disso. Né? São 46% em cima de resultado. Por quê? Porque a gente não tem naturalmente, como administrador público, esse foco muito no resultado, porque a gente é muito agarrado ao processo em si. Eu fiz como tinha que fazer, fiz dentro da lei, e o resto é resto. Né? Então, isso para mim é uma preocupação muito grande. A característica dos itens desse critério, basicamente, é uma estrutura básica para todos. É assim, os indicadores, né, que tratam, que avaliam a satisfação dos cidadãos em relação à gestão são. Então ele vai ter que dizer quais são os indicadores que ele tem. Se ele não tiver, ele não vai relacionar nada. Isso, ele não consegue. Não consegue ver, certo? Depois, o sistema, esses indicadores são adequados, apropriados a essa finalidade? Então, está perguntando se ele tem adequação. E depois, quer dizer, esses indicadores têm apresentado a seguinte evolução: crescente, decrescente, estável. Depois que se pede, com base nas informações acima, avalie o grau de satisfação dos cidadãos. Então ele vai ter que ter, se ele não tiver, não vai estar pontuando. Se ele não tiver, ele perde, ele não consegue pontuar. Ele não tem evidência. Não tem, exatamente. Bom, uma coisa aqui, que na realidade me chamou a atenção lá pelo ciclo das fotografias, né? Logo naqueles primeiros seminários que se fez sobre avaliação municipal, que foi feito lá em Brasília, lá no Ministério mesmo. Isso. Né? Que o Marcos foi. Acho que o primeiro. Que apareceu o Dinheiro Vivo, apareceu. O Dinheiro Vivo é do Luiz Nassif, apareceu. CEPAC, BOP, Rubens Figueiredo. Umas 5 ou 6 agências que tratam disso. Uma, inclusive, levou uma publicação de um ranking de municípios do Rio de Janeiro. Tá? E lá apareceu uma coisa que, na realidade, o nosso próprio modelo não tem aquilo. Né? E que eu acho que para a gestão municipal é uma coisa muito importante. Não seria nem aqui em termos de item, seria alguma descrição, alguma coisa. Eu vou até colocar talvez em palavras meio... mas eu espero que dê para entender. É o quanto o desempenho, porque a gente tem... O desempenho financeiro tem aqui assim, não tem. Otimização dos recursos, embaixo. Gestão em empreendedora. otimização dos recursos, tá? Que no nosso lá é gestão financeira da organização, tem um item que foi muito interessante, eu não lembro nem qual foi a agência que apresentou, mas ela falava o seguinte: como estava se falando em pesquisa de imagem de governo, né? Ela misturou a gestão financeira com a satisfação do cidadão. E é um item que eu não sei, que acho que deveria aparecer, mas em poucas palavras dizia mais ou menos o seguinte: numa pesquisa de satisfação, onde uma administração municipal tem, sei lá, 90% de aceitação, 80%, né?
o quanto a gestão financeira dela vai comprometer as administrações que vêm na frente, isso funciona como um deflator. Porque você pode muito bom, mas o dinheiro está só entrando. Alguém depois vai ter que chegar aqui e pagar. Estamos vivendo isso. E aí o que acontece? Como você avalia isso? Você vai dizer que o município é ótimo, quer dizer, você tem resultados, índice de satisfação lá em cima. Não sei o que, gestão financeira, tudo em dia. Só que a bomba vai estourar um ano depois com outra administração. Como isso entraria? Porque eu achei isso aqui uma coisa muito importante, porque às vezes você avalia, mas você está tirando uma fotografia do momento. Como as tendências, né? E aí é uma coisa clara, cenário simplesmente, porque você está, não é nem cenário, é do própria, já está escrito que uma hora você vai ter que pagar. Então, esse indicador, essa forma desse, eu não sei se está aí dentro, mas é uma coisa importante porque a gente corre o risco em gestão municipal, você dizer que é muito boa e na hora que assume a outra administração você vê o rombo que dava. São Paulo. Hã? São Paulo é o exemplo. Não posso falar, Nossa mas cidade. Pois é, mas é uma coisa que pega em resultado. É o nosso caso lá com a premiação, é o governo entregar um prêmio para uma organização que daqui a um pouco alguém sabe que era pura falcatrua, né? Por isso aí a dimensão ética que está colocada eu acho muito importante, ética e coisa, porque na realidade a gente pede até uma declaração, para não ser burocrático, a gente pede que o próprio diretor da organização, se a organização passar para a fase final do prêmio, que ele declare que a gestão dele é regular e que não tem nada, né? Porque pode ser até cassado o prêmio. O que a gente vai fazer? Não sabia, daí um pouco dá um estouro desse. Olha, o governo acabou de entregar o prêmio por uma organização que, sei lá, né? Fez tudo na base da roubalheira, da corrupção, não sei o quê. Então isso é muito complicado, mas aí não é um indicador, índice de corrupção não dá para botar, né? Agora, aí não dá, né? Não dá para pôr. Até porque, às vezes, pela própria quantidade de dinheiro que ele conseguiu pegar, ele criou uma boa imagem mais falsa, né? Mas vamos dizer assim, o equilíbrio, ou a compatibilização entre gestão financeira e satisfação, porque a satisfação é o resultado de tudo. É a imagem que ficou da administração, né? O que está. Agora, pode ser que por falta de informação, isso na realidade seja uma coisa muito passageira, porque depois a própria população vai perceber que na realidade era o momento de que o dinheiro estava entrando, agora tem hora que tem que pagar. Então eu não sei como mas para a gestão municipal, e se a gente avaliar futuramente, sei lá, uma gestão estadual ou própria gestão federal, é muito importante que esse tipo de coisa seja o resultado, avaliar o resultado, porque senão você sai por uma avaliação que no fundo não se sustenta por... Né? Aí depois o município caiu, de um ano para o outro caiu por quê? Já estava definido que ia cair, é porque agora você estava simplesmente pegando dinheiro, depois tem uma hora que você tem que pagar. E aí não se trata nem de, vamos dizer assim, de corrupção, de nada. É uma questão de quanto esta administração, para fazer o que fez, ela comprometeu os recursos lá para frente. É basicamente isso. Quando você for avaliar a gestão seguinte, no primeiro ano, segundo ano, vai dar tudo ruim, porque ele vai ter claro, que porque ela está resolvendo o problema da outra. É. Só que, no fundo, na hora que você avaliou, você teria que ter medido isso. Aquela fórmula que eles apresentaram lá, aí não é o CEPAC, não é o resultado, mas é a forma de calcular o indicador. Ela coloca um deflator na satisfação. Ela diz assim, se você tem satisfação 90, mas esse 90% de satisfação representa que por 4 anos 80% do orçamento está comprometido para pagar o que você fez agora, isso puxa, porque aí você não tem um peso tão grande da satisfação, porque é uma coisa muito importante. Eu só estou colocando, eu não sei nem se está aí dentro, mas seria uma essa forma... amarração não está. Eu não sei nem se seria amarrado alguma coisa, mas é muito importante porque você dá uma avaliação falsa do que é, né? Até por uma questão de saber, olha, eu vou correr o risco de comprometer ou de não comprometer, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, e aí seria na gestão financeira, né? Participar. Na gestão empreendedora. Gestão empreendedora, mas otimização do Você recurso. teria dentro do processo de gestão alguma questão, por exemplo, como é que você gerencia, e também na questão de liderança, que é a questão da ética na sua gestão. Mas tudo isso na realidade como enfoque e como aplicação até o critério 6. No 7 é só resultado, aí não tem mais nada, aí é o que fez, né? É lógico que se teve problemas anteriores,
há uma tendência de que o resultado não seja. Por isso que eu digo, às vezes você tem uma boa visão sobre a relação, sobre o aspecto ético, sobre o aspecto de estilo de gestão, e na hora você chega no resultado, o resultado não é uma relação natural disso. Por quê? Porque algumas coisas ficam escondidas. Coisa do tipo, eu fiz tudo muito bem, está tudo muito ótimo, mas o meu recurso do município está comprometido a 5 administrações lá pela frente. Né? Rola dívida exatamente por 4 anos ou 8 anos, que é o meu tempo de reeleição, e depois, aí vem o outro. Não, isso agora consegui uma coisa boa, só vou começar a pagar a partir de 2010. Quem será o prefeito em 2010 vai arcar com isso. Né? Então, esse tipo de coisa vai aparecer em resultado. Né? Essa visão aqui, eu acho que é muito importante ter um tipo de indicador, alguma coisa que pudesse ajudar no sentido de uma escala, de alguma coisa. Né? Bom, eu acho que já falei demais. Não, eu queria voltar. Eu estou de mal com esse professor aqui. Está chegando. Está chegando. Aqui. Bom, uma coisa aí mais é lógico que quem discutiu isso já percebeu, né? É que a gente não esqueça que do critério 1 até o 6, até gestão de processos, é fundamentalmente ter a prática, quer dizer, o município, a gestão, a administração, pratica ou não pratica, e o quanto dessa prática está difundida na organização. Por exemplo, eu tenho uma boa avaliação em termos de liderança, de práticas boas de liderança democrática, participativa e por aí afora. Só que isto hoje só se reflete em 2 das 12 secretarias do município. Então o enfoque, né, existe, eu tenho a prática, só que ela não atinge toda. Isso é muito importante, essas 2 concepções aqui. E outra, nada de resultado pode aparecer nesses 6 critérios. O resultado tem que estar todo lá. Não é à toa que lá vale 46% de toda a pontuação. Isso é muito importante porque, para a gente separar a boa intenção, da qual o inferno está cheio, né, com o resultado que efetivamente faz alguma coisa para o cidadão e para a sociedade. Não adianta dizer que o cidadão aqui é que manda, né, se o cidadão lá fora está bravo, está insatisfeito porque ele não consegue chegar no lugar. Não adianta dizer que o cidadão tem acesso se ele, cidadão, não perceber que tem acesso. Esse é o grande espírito do modelo de gestão. Quer dizer, tem que estar focado exatamente para fora dos limites físicos da administração, ou seja, onde o Estado, o município se encontra com o cidadão. Ou seja, é a gente ter o cuidado nos itens, mas aí é só lendo o instrumento mesmo todo, para ver se não tem nenhum item embaixo da descrição do item, nas afirmações, nas perguntas, cuja resposta seja um resultado, né? Para que o resultado seja lá. Resultado que eu digo em termos de produção mesmo, do serviço, de alguma coisa, de execução da política. É lógico que tem. Né? O resultado tem sempre que estar relacionado com uma prática que a gente está prescrevendo. Você pergunta se o município tem uma determinada prática, ele pede que ele apresente os resultados do exercício daquela prática no SET. Aqui, por exemplo, no foco no cidadão. Se ele conhece o cidadão e é bem conhecido, ele tem um perfil da comunidade, sabe como é que é. Isso é a prática. Agora, o resultado, que é o cidadão satisfeito, esse está lá. Bom, eu acho assim que em linhas gerais, depois só lendo. Eu sei que a Valéria tem mais alguma. Não, foi só na gestão de processo, vou tirar uma dúvida. Logo eu aqui, para gestão. Aqui. Não, Não, ué, entrei em liderança. Acho que ele pegou. Gestão de processo aqui, né? Aí tá. Bem, só vendo, né, eu queria entender um pouquinho aquele processo de gestão, né? Porque o outro, eu imagino que lá vocês tenham colocado os processos, vamos dizer, fins, né? Os processos de apoio, fornecedor, esteja tudo ali dentro. Agora, esse processo de gestão, eu queria entender um pouquinho mais dele. A questão está ligada à ideia de compartilhamento, à ideia da participação da sociedade nesse processo de gestão. Quer dizer, em que medida esse processo
está aberta a outras instituições. Quer dizer, a ideia da prefeitura, da instituição, é formar uma rede de instituições permitindo que essas instituições participem da sua gestão. Então, ali no caso, a gente vai avaliar, vocês vão avaliar as práticas que existem hoje para efetivar essa participação. E o grau da participação vai ser jogado lá nos resultados. O resultado da participação, quer dizer, que é a melhoria da gestão, aparece em resultado. Certo. E aí, em que medida ocorre essa participação na gestão. Porque seria interessante avaliar, eu gostei muito da ideia, acho que isso não está muito claro no nosso documento, né, no nosso material, acho que é uma boa oportunidade de melhoria para o nosso, a gente incorporar de uma forma mais clara essa ideia que vocês usaram aí. Né? Agora, eu só me preocupo assim, que nesse critério a gente deve avaliar muito mais que o grau, mas avaliar os processos, como estão estruturados os processos internos na organização para viabilizar essa participação, os mecanismos que existem. E se relaciona com gestão de processo. Isso, aí você mede, né, a efetividade desses mecanismos e joga lá em resultados. Talvez não sei aonde que vocês enquadrariam em gestão democrática, talvez. Né? Ou empreendedora. Porque uma das características que eu levar em consideração, existem problemas, né, nos municípios que não adianta você resolver no município, eles permeiam uma região, certo? Então existe aí essa ideia do compartilhamento, figuras, né, tipo consórcios, que você trata esse problema regionalmente. Certo. Isso acaba sendo refletido no processo de gestão. Certo? Então a ideia é de estar pegando alguma coisa dessa linha. Certo, não Somente entendi. a questão Isso é de muito rede rico. Exatamente. do município, Isso, da é. ter essa. Não, eu achei isso muito rico, principalmente porque o município, né, a gestão municipal, ela tem uma parceria muito mais frequente com instituições que não são públicas só, mas são privadas, do que a gestão federal, que a gente estabelece parcerias, mas de uma forma assim, mais rara, né, mais esporádica. Então eu acho muito importante. Agora, seria bom que aí realmente focasse, porque como a gente não viu os itens, né, o que está descrito, focasse realmente os mecanismos existentes para a participação, porque esses mecanismos, se o município não tiver, a partir dessa solicitação desses mecanismos, vai ser uma boa oportunidade de melhoria para eles estabelecer. E depois medir o grau, né, de participação. O que me propõe foi só a palavra grau. Tá? Medir esse grau lá em resultados, apresentar o grau. Que a ideia eu acho que muito. Grau está demais, sabe? Oi? A palavra A grau palavra está grau, né? demais. Foi a que me preocupou, porque o resto, assim, É eu porque achei- grau da ideia de resultado. Isso. Exatamente. Né? E isso a gente tem que fazer a separação para ver o quanto todas essas práticas alavancam resultados lá fora. E- Quer dizer, o grau de participação seria um item de resultado lá, alguma coisa lá fora. E nesses seminários que nós fizemos lá, que foi o CEPAM, que foi o primeiro contato nosso, em que o IBOP, né? CEPAC, isso? CEPAC, IBOP e apresentou? FIP. Isso, tinha um outro que apresentou também, que tinha um indicador exatamente disso, né? De participação, do quanto que o município conseguia se integrar com as outras instituições da região para poder promover o desenvolvimento, né, da região. Então seria um indicador interessante para se medir essa participação. Não sei se você lembra. Você não lembra do outro que teve, que media exatamente, eu não me lembro, porque teve tanto, eu não vejo, mas tinha um, e eu tenho tudo registrado, o Marcos também deve ter tudo isso, né? Mas eu tenho registrado lá, depois até posso mandar. Tinha um indicador que já havia sido desenvolvido por uma outra instituição que media exatamente esse grau de participação do município com outras instituições. É isso, né? Isso, é o Polis, não é isso? Ah, pois é. Eu achei muito interessante isso, que no nosso isso não existe, né? Porque não é tão importante no federal, não é tão importante essa participação. E quando você olha a organização isolada, não é uma coisa que defina muito a qualidade da gestão. Agora, na gestão municipal, seguramente. É porque no fundo também tem que levar em consideração que o instrumento do programa hoje, né, ele não mede gestão, ele não mede governo, ele mede organização. O primeiro em prefeitura, em administração municipal, que também aí tem um paralelo muito forte com gestão estadual e gestão federal, né, é esse.
Na realidade a gente não tem, a gente tem de organização, que no setor privado leia-se empresa. Né? É basicamente uma tradução para uma organização individualmente considerada. Agora não, desde a formulação da política pública, que esse pega, até a execução, o instrumento nosso não tem esse foco. Esse tem. E aí é a grande diferença que eu acho de algumas coisas que foram colocadas aí, que o nosso, por não estar focado nisso, ele não... O nosso pega assim, missão, visão, objetivos, planos e desdobramento do plano até a ação. Por quê? É o que uma empresa faz, é o que uma padaria faz, que o hotel faz, e que o INSS pode fazer, não sei o quê. Agora, quando você pega gestão pública, né, e aí no nível, por exemplo, municipal, você tem desde a formulação da política até a execução, que não necessariamente vai acontecer dentro da área administrativa, ela vai acontecer fora. Né? Você tem agente externo, pode ser público, privado, pode ser outro município em parceria com você, né? Acesso a recursos de fora, quer dizer, é outra dimensão, que o nosso instrumento não incorpora por causa desse foco em empresa. Né? Esse aqui é o primeiro a enfocar. E seguramente seria um embrião, por exemplo, se fosse avaliar uma gestão estadual, o embrião seria a partir desse instrumento e não do nosso. Agora é o seguinte, eu vou para umas coisas, não tem que ter mais um comentário. Não sei se alguém mais quer falar. Gostaríamos mais de ouvir. Mas acho que... Não, eu acho agora você, quer dizer, comentar sem ter instrumento. Porque, por exemplo, eu falei 10 minutos e na realidade já estava ali dentro. Mas é só uma questão agora, eu acho mais importante, é dos tempos de operacionalização. Porque eu acho que a gente tem um horizonte aí bem claro, bem definido. Quer dizer, teria que ter uma coisa já aplicável a partir de dezembro, janeiro do ano que vem. Sim, né? Janeiro do ano que vem. Né? Ou seja, já tem prefeito impostado, a nova administração está lá, né? E a gente poder ter alguma coisa para conversar já com... Sim. Por isso eu fiquei assim, muito interessado nesse evento que o CEPAM faz com os novos prefeitos, e da ideia de já te colocar o instrumento como alguma coisa a ser, pelo menos, referenciada nesse evento. Isso é muito importante. A outra coisa é o teste e a formação dos multiplicadores, que a gente poderia estabelecer uma forma de trabalhar daqui até dezembro com ter um primeiro time de multiplicadores que a gente pudesse, inclusive, deslocar para outros lugares fora de São Paulo. Aí teria que vir pessoas de fora para ser treinadas por aqui. No mesmo time que vai treinar os multiplicadores de São Paulo, treina também alguns de fora. Para que a gente possa avançar com o modelo, porque seguramente tem muita demanda represada que a gente não está atendendo, porque não adianta atender com o instrumento que a gente tem. Teria que ser esse. Né? E aí a forma... Aí uma questão mais operacional, quer dizer, fez o teste, definiu aqueles perfis naquelas tabelas, né? Porque aí aquilo ali é uma questão só de ver. Ó, uma organização que chegue a tantos pontos, é isso. Né? E a outra coisa é a gente já poder construir essa tabela de pontuação no sistema pleno. E aí é uma sugestão. Tá? Já tocar de cara para 1000 pontos. Né? O instrumento, quer dizer, na hora que você perceber, existe aquela regrinha de pontuação que é de 0, de 500 pontos de 0 a 100, com 5 intervalos. Né? Esse já adota 7 intervalos. Né? Nós já trouxemos para cá. Tá. E a ideia é estar trabalhando com a regra de 1000 pontos. Porque aí é fácil. Você já tem o conceito da gestão empreendedora ali, já... É fácil de você ir colocando os perfis. Olha, de tanto a tanto é uma organização, é um município ainda muito reativo, quer dizer, tenta mais resolver problema do que não sei o que lá. É um município que ainda está nessa faixa, é um município que ainda não se compara com nada, ele está muito... Definir esses perfis não são muito complicados. Primeiro que você já tem um perfil pré-definido para a empresa, é só traduzir para a linguagem. E o exercício é muito menor do que fazer o exercício do instrumento inteiro. Tá? Então, aí a minha sugestão, a única, é que a gente já entrasse numa régua de 1000. Ou seja, a avaliação é livre. O município pode, de uma hora para outra, se autoavaliar e já ser um município lá de classe mundial. Ou de gestão de excelência. Eu acho que dá. A ideia é usar já a regra de 1000 pontos. Eu acho que então dá. Porque aí já traduz tudo isso para... Né? Porque qual é a diferença básica? A diferença básica é no abrir para 1000 pontos, você não perder o foco nos primeiros passos, nas primeiras coisas. Porque às vezes quando você pensa só em 1000 pontos, a gestão de excelência, o que acontece? Você começa a ficar pobre
naquelas coisas bem operacionais que muitos municípios ainda precisam, é exatamente ali. Como você está querendo exigir muita coisa, benchmarks, não sei o que, comparações, você acaba ficando pobre, onde você teria que ser mais rico, que é na parte mais operacional da gestão. Mas eu acho que pela forma como está colocado, está tranquilo, porque inclusive é uma grande coisa. Foi feito o exercício de revisão, de adaptação do instrumento, sem levar em conta a pontuação. Ou seja, viu a gestão enquanto gestão. Depois a gente pontua, depois põe a régua. Isso é muito importante porque tornou rico desde as coisas mais simples até as mais sofisticadas. Né? Depois põe a régua em cima, o que é sofisticado está de 500 para cima, o que é mais comum, mais necessário, está de 500 para baixo. Mas o instrumento enxerga, porque o que a gente pega, por exemplo, quando a gente fez o trabalho da fundação para nós, por que a gente primeiro trabalhou no de 500 pontos? Exatamente porque a gente olhava da fundação de excelência e não enxergava coisas que para a administração pública era básico ter. Só que o instrumento não olhava. Ele simplesmente, uma boa prática, ele simplesmente dizia que era zero. Tem que ser uma prática de excelência, benchmark. Quer dizer, não serve. A organização pública ainda está abaixo disso. Então precisaria ter um instrumento. Como nós fizemos uma coisa quase que de transposição, a gente teve que trabalhar nessas coisas mínimas e depois ver se também as de excelência estavam juntas. E quando tu falaste que esse é um primeiro ensaio, pode ver que o nosso tá, terceiro marco de reconstrução do instrumento. Agora, só que o primeiro, né, e já está começando agora em maio, está começando a próxima revisão. Porque você sempre vai achando algumas coisas que você tem que adaptar. É a mesma coisa que da aula. Sempre tem uma pergunta que ninguém fez. É impressionante. Né? Você dá aula de um assunto 10 anos, eu falo sobre um assunto 20 anos, lá de vez em quando vem uma pergunta que nunca ninguém me perguntou isso. Então sempre a gente vai achar uma realidade municipal, seja lá o que for, que toca num ponto que a gente não tinha destacado. Então, mas uma grande preocupação do grupo era exatamente que esse instrumento não intimidasse. Exatamente por isso que o Arlindo lá colocou o inspirador, né? Exatamente isso que você tinha falado. Mas aí tá, por isso que eu acho que ele ficou rico na linguagem no que diz respeito. Ele não é um instrumento para dizer assim, bom, os de excelência são esses, o resto que se dane. Não é assim. Ele pega todo o espectro que seja possível. Daí não há problema nenhum, depois botar uma régua de 1000 pontos, sem problema. Passo-lhe as mãos, tem onde passar as suas mãos. Essa proposta do instrumento. Era para ter chegado aqui Ô Rio, deixa eu tirar o óculos que vai sair. vamos perder pontuação aí, E o engraçado é o seguinte, que na hora de comer bolachinha ele me pegou. Agora na hora solene de... Passo-lhe as mãos, vou lá de Rio. Passo-lhe as mãos novamente. Agora sim. O instrumento. Eu tenho que ter evidência se tiver que fazer uma pontuação. Tá certo? Só foi ótimo. A ideia é que ele estivesse pronto 9 horas, mas deu problema nenhum. Não, mas tá... Entendeu? A gente já fez uma proposta de editoração. A nossa proposta em termos, inclusive, da concepção do instrumento, uma dificuldade que nós sentimos, por exemplo, eu tenho que estar pontuando, mas o que é, né, quais são as condições? Então, você girava a folha, né? Então, a ideia é você trabalhar na versão final, com uma folha desdobrada. E você tem as condições de pontuação, quer dizer, você está visualizando em qualquer ponto que você esteja no instrumento. Né? Uma outra coisa também que nós achamos interessante colocar, né, onde eu vou anotando ponto, também ser uma outra dobrinha, né, onde eu consiga estar trabalhando e pontuando. Então são detalhes, né, de editoração, de encadernação, né, que a gente está propondo, que não deu para colocar ainda nessa primeira versão, que é uma minuta, né, a gente consegue depois com calma estar sendo incrível, mas detalhado para as coisas. Só uma observação, mesmo como componente da área federal, com o Ministério da órgão de terra, eu sinto feliz em ter contribuído nesse processo. Acho que foi tudo isso. Né? Mas, em cima da observação que a galera fez, você fez também, e que até o 7º critério está se cobrando o processo, né? A prática. E somente no último critério, o resultado. Vocês podem observar que nos itens anteriores aparece muita palavra grau, né? Grau de
composição da atual composição de 4 servidores, grau de participação dos servidores, etc. Né? Eu acho que aí realmente cabe uma observação de que essa palavra grau talvez não seja necessária, sabe? Mas a preocupação foi de como as pessoas pontuariam aquele item, né? Aí surgiu a palavra grau, mas o sentido não é este. Então, na leitura, embora o Arban tenha ressaltado que é a primeira versão apenas para aplicação grupo, né? Eu acho que mesmo nessa aplicação pode tirar essa palavra grau. Então, de vocês fica essa ressalva. Lá, não é? O processo de gestão. Aquele grau de participação seria a participação de outras instituições, não a palavra grau. Mas eu acho que a estrutura. Deixa eu só pegar esse texto. A estrutura. Porque na realidade o importante aí do trabalho que eu feito. Não, a mesma caneta aqui. Na gavetinha tem. A estrutura da pontuação, né, o esquema de avaliação, eu acho que ajuda muito. Eu acho que ajuda muito a gente. O grau, aí na realidade, ele sugere uma pontuação. Que talvez a palavra grau possa ser suprimida, porque na hora de você enquadrar na pontuação, ele vai chamar exatamente para isso. Aqui consegue ver da mesma que dá. É bem rápido. Você tem na hora de enquadrar a prática, né? Na hora de enquadrar a prática, e aí é critério de 1 a 6, né? Na hora de enquadrar a prática, você vê, aqui chama a prática propriamente dita, né? E aqui a aplicação dela, a extensão dela, quando ela é aplicada. Né? Então, o que acontece? Quando se pergunta se, por exemplo, existe integração não sei o que lá, aqui vai dar uma série de, vamos dizer assim, de graus de que existe isso. Né? Por exemplo, essa prática aqui, na realidade, ela é inovadora, ela é uma prática que não sei o que lá. Forçosamente, quando eu tiver escrito lá embaixo que tem, vai levar o avaliador a enquadrar em algum nível aqui, que seria o grau. Tá? E do outro lado vai perguntar, bom, isso aqui está espalhado por toda a prefeitura, só numa secretaria, só numa escola. É a segunda graduação que ele vai dar. Olha, eu tenho neste nível, né? Aí, aqui seria mais ou menos a intensidade da prática, se ela é bem consistente mesmo, ou só existe uma intenção, ou só... E aqui o quanto ela é, em termos de extensão de aplicada mesmo. Né? Então, talvez aí, na hora que tiver esse complemento do instrumento, a palavra grau fique realmente mais vazia ainda. Né? E aí não passe a ideia de que o grau seja o resultado. Agora, com tudo isso fazendo, como é que está lá? A gestão financeira, a satisfação dos servidores, a satisfação do cidadão, aí pega lá em resultados, que vai refletir lá. Então eu acho que esse complemento, que é a parte da sistemática de pontuação, ela vai forçar o avaliador a graduar, necessariamente. Outra coisa importante, né, na aplicação, aí eu acho que a diferença entre prefeitura e outros órgãos, né, Paulo? Eu acho que a aplicação vai ter que ser bem, digamos, sistemática. Por exemplo, né, vai ser para a prefeitura como um todo, vai ser por secretarias, vai ser por unidades, porque tendo esse levantamento por unidade, você pode comparar. Porque aqui, na Secretaria da Educação, a pontuação tal foi muito alta, né? Na Secretaria de Finanças foi baixa. Né? Há alguma coisa esquisita, não está disseminado. Né? Ou pode ser um outro corte, que seria corte por escalões de governo. Primeiro escalão, os gerentes, os servidores de maneira geral, etc. Pode ter pontuação diferente no mesmo item. Então, há alguma coisa esquisita, certo? Então, eu acho que a aplicação também tem que ser bem sistemática, bem, digamos, controlada, para poder levantar essas diferenças que estariam apontando alguma coisa. Agora, aí o foco da avaliação é muito de cada caso é um caso. Né? Porque a gente tem experiência, por exemplo, com o Ministério inteiro, com órgãos. Então, o que acontece? Não há dúvida nenhuma que pode fazer uma avaliação, né? Uma autoavaliação do município inteiro, né? Numa sentada só. É lógico que
as informações vão estar muito mais agregadas do que se eu fizer por secretaria, que eu tenho uma visão bem mais detalhada. A exemplo que a gente fez num ministério relativamente grande, foi pedido uma autoavaliação do Ministério Geral. Se fez. Aí o Ministério chegou à conclusão de uma pontuação X com uma série de oportunidades de melhoria. O que aconteceu com as secretarias que estavam embaixo? Eu quero fazer porque eu tenho certeza que em termos de gestão eu estou melhor que o próprio Ministério. E aí deslanchou, todas fizeram. Só que quando todas fizeram, né, a ideia que dá é o seguinte: você na realidade não dá para tirar média. Não dá. Né? Mas o que aconteceu? Quando nós chegamos na segunda avaliação do Ministério, um ano depois, como as secretarias todas haviam feito, a riqueza das informações para a avaliação do Ministério na segunda avaliação foi significativamente maior, porque eram informações muito mais já consolidadas, porque aí você viu o quanto o grau de aplicação da prática nos ministérios, nas secretarias, era real ou não. Você transpondo para o município, nada impede que a gente possa fazer uma avaliação, uma autoavaliação do município como um todo, inclusive garimpando dados nas diversas secretarias. Agora, outra coisa é quando você faz por unidade, separa uma secretaria, separa uma autarquia, faz lá, e depois isso vem como um dado para avaliar a gestão como um todo. Você tem. E outra coisa, pode ser que você faça também avaliações pelas organizações e não chegue, né? Pode não haver até interesse de fazer uma avaliação geral, né? Mas aí é uma questão de ver caso a caso. Aí entra município grande versus município pequeno. Bom princípio, por exemplo, é o prefeito com mais cento e poucas pessoas. Então, na realidade, você consegue fazer. É um município que tem 2 ruas para lá, 2 para cá, preso entre Caxias e Bento Gonçalves, quer dizer, não tem nem expansão nem territorial, geográfica, não tem muito espaço, população bem definida e limitada. Quer dizer, dá para fazer uma autoavaliação da gestão geral. Agora, não sei, por exemplo, uma avaliação geral da gestão do município grande, Ribeirão Preto, já aí é diferente. Mas o que eu acho assim, aí o modelo consegue, né, ele fazer de diversas formas. O que eu acho que a gente não devia fazer era, tipo assim, congelar uma forma só de abordagem. Porque aí eu acho que o importante é induzir, avaliar e medir resultados. Né? Porque aí a gente não transformar o meio no fim. Né? Ele é um instrumento para avaliar. Eu acho que ele tem capacidade para pegar um município inteiro, independente do tamanho. Mas, às vezes, a gente vai notar que é muito melhor você fazer em algumas partes e depois fazer o todo, ou fazer o todo, depois. Aí é uma questão, eu acho, de estratégia caso a caso. Né? Depende muito também da vontade do número 1. Né? Às vezes o prefeito não está, o caso de Canoas, em Porto Alegre. Né? O prefeito não quer nada com o jogo. Né? Mas tem o vice-prefeito, que é praticamente o primeiro-ministro, né? E tem 3 secretarias que estão assim. Né? Então, o que acontece? O prefeito perguntou, o vice-prefeito perguntou para o prefeito: posso? Faça o que você estiver querendo fazer, desde que não me incomode, tudo bem. Só que ele pegou uma secretaria, pegou outra, e hoje em dia está praticamente o município todo, a secretaria se compara entre si pela avaliação e vão implementando coisas e abrem espaço. E, ou seja, agora que começa a dar um certo resultado de visibilidade, aí é o próprio prefeito entrou na canoa porque viu que valia. Então, cada caso é um caso. Eu acho que aí a gente vai ter muita. Aí, Paulo, eu acho que é importante testar vários modelos, porque para ser comparável tem que ter uma sistemática mais ou menos definida. Né? A gente não pode comparar com sistemáticas diferentes, tanto no tempo como na espação. Portanto, a gente vai ter que analisar muito bem. Mas eu acho assim, que resultados você pode comparar. Por exemplo, se eu pegar uma Secretaria de Educação, que aliás no Rio Grande do Sul agora, que está fazendo voltar na administração estadual, foi exatamente, chama-se Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação tinha indicadores, a do Rio Grande do Sul, um pouco baixos, outros indicadores ela nem tinha, porque não processaram, não levantavam o dado, né? E ela foi crescendo, ela teve 4 ou 5 ciclos de avaliação contínua, né? Disso mesmo. Aí o que aconteceu? Ela começou a se comparar, por exemplo, com a Secretaria de Educação de Minas, não era governo com governo, mas é política de educação de um estado com o outro. E aí ela começou a perceber que alguns itens ela começou a melhorar, e isso deu um estímulo muito grande. Então, mesmo que a abordagem seja diferente,
Por exemplo, eu não conheço, por exemplo, no Rio Grande do Sul e Minas, que são dois estados que têm coisa forte de gestão na área de educação, eu não lembro deles terem feito Estado geral, a administração não. Agora, os dados comparados, por isso que eu digo, os benchmarks, as comparações, não são de modelo com modelo, de gestão com gestão, de avaliação. Não é considerar Ribeirão Preto com 500 pontos contra Rio Preto com 600. Não é isso. Mas é a qualidade de alguns processos onde o município detém um benchmark. Aí tanto faz a fazer do município inteiro, quanto fazer só da Secretaria de Educação, por exemplo, eu vou ter lá um benchmark que é da Secretaria de Educação, mas que é do município, que é, por exemplo, o índice de evasão escolar, repetência, sei lá, qualidade da merenda e outras coisas. Então, essa flutuação da abordagem, né, de fazer geral ou por pedaços, ela não impede a comparação que interessa, que é a comparação dos resultados específicos. Quais são os seus indicadores em educação? Aí, logicamente, pouco vai interessar coisas relacionadas à segurança. Também é meio complicado falar assim. Eu peguei uma pesquisa na área de educação e o item mais importante que a população colocou foi segurança da escola. Mas quem tem que ter segurança com a educação? Mas é básico, se estão dando tiro na porta da escola, estão vendendo droga, é fundamental. E quem foi que respondeu? Foi o pai, a mãe. O que é mais importante na sua escola? A segurança. Eu quero deixar o meu filho lá e pelo menos trabalhar em paz. Então, tem umas coisas que às vezes a gente aparentemente não tem relação, mas acaba tendo. Então, eu acho que a abordagem é uma estratégia de implantação e de sensibilização da administração para a gestão por resultados. Agora, os indicadores, que o instrumento, o ponto de comparação são os indicadores daqueles processos. E aí, educação, que a gente vai ter. Né? Eu acho que estão de parabéns. A gente agradece. Não é, Valéria? Dá para depois também deixar uma cópia para rabiscar? Assim, para fazer minhas anotações? Você quer agora? Não precisava ser bonita assim, não. Pode ser uma assim, de xerox mesmo. De província. Então, esse aí o Daniel Vai ficar rabiscando copiando. no avião? Eu vou rabiscando. Não, assim, comentários, né? Nosso rapaz, isso aí foi ele que fez a partida de oração da província lá atrás. Eu achei tão bonita essa capa. Agora falando de coisas aqui, né? Assim, mas eu achei muito rica essa capa, linda. Ficou muito O Enio boa. fez? Ele. Trabalho de gaúcho, viu? Ah, é? Ficou muito O bonito. Enio é um colega nosso aqui, gaúcho. E esse desenho? É um farelo. Ele que criou. Ah, ele que Criou exatamente o instrumento. Olha, Ele é artista plástico. ficou muito bacana mesmo, né? Muito rico, assim, né? Gostei muito. Tem sentido, né? Tem sentido. Ficou bom. Será que ele não faz pra gente também, não? Não, eu sou pidona. Ela vai me envergonhar. Onde ela anda pedindo. Não, mas que realmente ficou muito bacana. Eu estava vendo aqui a questão do grau, realmente ela não está aqui na forma como está, não está Parece prejudicando, várias não. coisas. Não, pois é, mas a Parece forma onde sentido. está O que chamou a aqui, atenção foi naquele. lá me chamou a atenção porque está na definição do que é avaliado. Agora aqui, depois que coloca assim, as práticas, perguntei em que grau esse município, né, tem essa prática. Aí eu acho que não, aí é o percentual, que nem Aí nós. não é. Aquele ali, Geraldo, como está, Isso, daí ali precisa é que, né? Agora, assim, tem algum espaçozinho para a gente sugerir uma coisinha ou outra, né? Não, eu estou sentindo falta, aqui, no item 4, eu estou sentindo um pouquinho de falta daquela questão da análise crítica. É um itemzinho só, né? Talvez nem precise ser acrescentado, mas talvez aqui deixar um pouquinho mais claro, quando se pergunta para a administração quais as principais informações, aí fazer uma estrutura dessa que vocês fizeram sim e não, né? Eu achei muito legal. De perguntar se realmente ela tenha o hábito de utilizar essas informações na tomada de decisão. Porque eu não sei no município, mas na organização federal é muito comum, é uma prática você ter as informações e não utilizar. Na hora de tomar a decisão, você vai pelo achismo e esquece as Uma coisa informações. impressionante na Então, levantação de gestão
do critério 4 em algumas organizações federais, né? Sem citar o nome eu posso dizer, mas a grande maioria tem um indicador interessante que eu acho. Por exemplo, tem um ministério lá que tem um computador para cada 1,3 funcionários. E daí? E daí? Se a informação não é confiável, está lá dentro e eu não uso, quer dizer, você muda a gestão do hardware e do software pela gestão da informação. Como se ter hardware e software resolvesse o problema da decisão. A qualidade da decisão está na informação. Né? É lógico que o sistema automatizado lhe dá velocidade. Né? Só que você trabalha como se fosse na pasta suspensa na década de 40 ainda, 50, 60. Por quê? E o meu nome, eu levantei, por exemplo, no meu ministério mesmo. O meu nome está em 4 ou 5 gavetas. Em todas elas está o meu nome, de onde eu sou. Quer dizer, eu posso morrer numa gaveta e estar vivo na outra. Quer dizer, ser indicado para um treinamento, dizer assim, mas ele já não existe mais. Por quê? Porque nesse arquivo aqui eu morri e no outro eu ainda estou vivo. Quando você tem, a informática deu a capacidade de você ter informação corporativa. Quer dizer, tem dados que são da organização, não são das pessoas. Mas como a gente tem a coisa da posse, a gente põe na nossa gavetinha, que hoje é um computador, do mesmo jeito que a gente colocava numa gaveta antes. E aquilo apodrece, informação é que nem coisa perecível, ela apodrece se você não atualiza. Então o que acontece? Muitas vezes quando a gente vai fazer uma autoavaliação dessa, a resposta vem em termos, eu tenho um sistema esse, eu tenho um sistema aquele, eu tenho. Tudo bem, mas o meu problema agora é quanto esse sistema preserva a informação. Quanto ele me dá uma informação, quando eu abro um dado daqueles, quanta autoridade a gente vê, público, dizer uma coisa e vem o outro, mas não é bem assim, o dado é outro. Por quê? Isso é qualidade do uso da informação, da gestão da informação. Então é importante nessa coisa, por exemplo, o quanto eu tenho análise crítica em cima disso, o quanto eu uso esses dados para poder, porque nada melhor para manter o dado fresquinho, né? O freezer da coisa, manter o dado fresquinho é usar. Né? Se não uso, não é à toa que tanta organização tem o famoso arquivo morto. Qualquer coisa que tu quer te livrar, manda para o arquivo morto. O arquivo morto é para enterrar e para colocar. O nome já diz. Você tem um arquivo que é estático, não cresce mais, que você precisa manter. Agora, arquivo morto é coisa assim. Até gente às vezes atua. Às vezes resuma, principalmente. Passa pela organização. Aí se não dá certo em lugar nenhum, manda para o arquivo. Aí fica lá junto com as teias de aranha. Aqui nós tivemos um município que adotou outra prática. Não mudou para arquivo morto, mas enfiou um opositor político numa guarita tomando conta do lago. Então essas coisas. Então a nossa preocupação é que o instrumento pegue a gestão da informação. É lógico que o sistema automatizado que está atrás, o hardware e o software, tem valor. Tem coisas que se não for automatizado você não faz. Agora, tem que valorizar o uso da informação, a comparação, usar a informação como elemento do processo decisório. Daí a preocupação com a coisa crítica e avaliar eu acho que só assim, dá um pouquinho a própria assertiva que já está aqui, porque ela já está, né, abordando o assunto, mas deixar talvez um pouquinho mais incisivo. Uma outra coisa que, bem, primeiro foi um elogio, está uma delícia de mexer, de estar leve, né? Está muito, muito bacana mesmo. Agora, eu estou sentindo falta aqui também, assim, eu percebo que ele está aqui, mas não está previsto específico. É a questão da pesquisa de satisfação. Porque para o programa esse é um projeto muito pesado, importante, tanto que a nossa meta dentro do PDQP é avaliar a satisfação do cidadão em relação ao setor público e estimular para que organizações e gestão tanto administrações municipais, estaduais façam o mesmo. Então aqui, né, quando vocês falam que existem indicadores que demonstram a intensidade da participação, não, né, é aqui, a intensidade na tomada de decisão também não, mas tem um aqui que fala mais ou menos disso. inclusive no resultado aparece claramente. Se a organização faz pesquisa de satisfação, monitora, e depois lá no resultado pedir, né, os índices, se os índices estão aumentando, né, se eles são crescentes, se são Porque no resultado tem essa discussão. O que precisaria no critério 3 é perguntar qual é o instrumento utilizado para isso. É controle social, não é isso? Dentro da gestão democrática, uma das avaliações pedidas é, primeiro, os indicadores que demonstram grau de satisfação com relação a essa gestão são, né,
depois são adequados a esse fim e como é que é o comportamento deles. Considerando essas informações acima, avalia o grau de satisfação dos cidadãos em relação a esse Tá, tá aqui embaixo, eu não tinha visto, me desculpe, tá aqui, realmente. Ah, tá, desculpa, esse eu não tinha visto, eu vi esse aqui do controle social e não vi. Então tá, e tem o outro que eu tive, aqueles indicadores que o Daniel tinha falado, da Ibope, eu acho que eles entram aqui, aí não precisa nem mexer. Talvez ao fazer um treinamento com os municípios ou nesse texto de referência que a gente fez ali, dizer que eles podem ser mencionados como os indicadores que estão sendo solicitados aqui na gestão empreendedora, né? E tem um espaço para eles aqui. Otimização do uso de recursos. O uso de recursos. Isso aí eu acho que nem precisa mexer em nada aqui, mas talvez fazer uma menção da existência desses indicadores ou de indicadores da espécie, tanto nos cursos, quando for explicar o modelo, que ali teria que, né, a organização teria que ter aquele tipo de indicador, ou colocar aqui na explicação do critério, né, quando fala do critério, dizer que o que está se pedindo ali são indicadores desse porte, desse nível. Na verdade, eu só estou vivendo no avião porque ele virou fácil. Então você manda logo pra gente. Não, com certeza nós vamos sair daqui já olhando. Ficou muito bacana. Já foi tirado. Agora, eu não Pode sei ser sem cor, então pode ser até. pode ser. Com certeza. Eu vou deixar esses aqui com vocês, que são os novos, né, para o próximo. Vocês têm Vocês têm esse? esse? Tem, porque foi dado o treinamento aqui. Não, mas Ah, esse não, aqui, foi do meu filho, prêmio. saiu, ele ainda nem foi editado. É? Ele está saindo do forno. Né? Esse aqui é o que a gente vai usar em 2000, então já seriam algumas coisas que poderiam ser insumo para o próximo ciclo de vocês, né? Tá? Que a gente até, para ajudar, a grande mudança que a gente fez nele, além dos 1000 pontos, que são 7 também, por acaso nós também estamos usando 7 agora, né? 7 graus, 7 intervalos, né? Isso. Nós fizemos o seguinte, nós aumentamos muito as explicações. Tem quase 40 páginas. Antigamente o nosso era bem fininho de explicação, agora ele é quase metade do instrumento explicando, para a organização saber, né? Um pouquinho melhor, porque às vezes ela faz curso, mas depois volta e não tem mais o acompanhamento quando vai fazer a autoavaliação. Então, para ela saber responder, a gente discutiu um pouquinho mais, então talvez esses comentários sejam interessantes. Aí uma pergunta, né? Sim. Por que sumiu a participação no nome? Essa explicação é complicada. Eu vou até levantar. Primeira coisa, o programa não mudou nada, né? Ele continua todo mesmo. Mas esse programa, desde 91, ele tem uma grande virtude. Ele atravessou impeachment, fez um diabo aí, está aí até hoje. Vai fazer 10 anos agora, ano que vem. Então, e é uma coisa assim interessante, porque ele vai se ancorando com certa facilidade. Foi só a gente abrir essa coisa de ficar fechado no federal. E abrir, a gente está já agora com 6 tribunais que aderiram ao programa. O Tribunal de Contas da União, que é Poder Legislativo, também aderiu e por aí afora. Mas o que acontece? A gente tem, aliás, eu escrevi agora no folder, né, a história dos nomes, porque é uma coisa complicada. Esse programa era Qualidade na Administração Pública, era um subprograma setorial dentro do... Quando chegou a reforma, em 1995, Bresser e tudo mais, a qualidade tem que ser um instrumento de transformação nas dimensões cultural e de gestão. Quer dizer, ela tem que oferecer instrumentos, que até ali, o que a gente fez de 91 até 95, foi muita sensibilização, muita discussão sobre o que era qualidade. Aquela coisa de querer transformar o setor público em empresa, bom, por aí fora. Quando chegou 95, aí o Bresser vem com a ideia de qualidade e participação da administração pública. Eu confesso que quando ele me convidou, eu reagi ao nome. Eu digo assim, olha, por que não deixa qualidade na administração pública? É o que todo mundo fala. Não, mas qualidade na administração pública. No fundo dá para interpretar o seguinte: chegou uma pessoa nova, quer colocar coisa, vai dar o selo dela lá, qualidade e participação na administração pública. Bom, passou esse tempo todo. Mudou, esse nome começou a ser fritado, literalmente, desde 99 para cá. Uma série de coisas, fala daqui, o nome não está bom, não sei o que, vamos trocar um nome. Eu digo, olha, o nome tudo bem,
pode até trocar, desde que mantenha o símbolo, né? Porque é uma coisa que já está divulgada, todo mundo, eu passo no aeroporto, as pessoas dizem, ah, você dá qualidade, não sei o que, papai. Então já criou uma... E outra coisa, hoje são, em 95 a gente não tinha praticamente adesão de organização nenhuma, tinha organizações que gostavam do tema. Hoje nós somos aí 250, 260 organizações, nosso objetivo até dezembro chegar aí por 800, 900 organizações, quer dizer, começa a ter peso. Então, QPAP ou QPAP e o símbolo, a gente mantém. O argumento foi bom, de que a gente está muito ainda, o nome estava muito voltado ainda para dentro, né? Mais para o servidor do que para o cidadão, porque qualidade e participação quase que fechada em termos de participação do servidor, como um agente da mudança. Esse novo nome, qualidade no serviço público, da ideia assim, de qualidade só vale para dentro se o serviço que nós prestamos seja de qualidade, for de qualidade. Então tem uma visão mais para fora do que para dentro. E aí depois de muita discussão, porque chegou a passar por nomes, outros nomes bem, no PPA ficou um nome que parece mais uma declaração de, uma exposição de motivos do que nome de programa, né? Programa de melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão, né? Quase que assim no final, prometo, né? Então, foi uma coisa imensa. Então aí o que acontece? Mantido o símbolo e a sigla, qualidade do serviço público, que para mim até era o nome que eu achava que devia ser qualidade da administração pública ou qualidade do serviço público, que é uma coisa mais objetiva, mais direta, né? Então agora está fazendo um trabalho todo de marketing em cima desse novo nome. Mas quem quiser continuar usando, por exemplo, tem programas estaduais, programas de organizações, que é Programa da Qualidade e Participação na Eletronorte. Vai ficar, né? Essas coisas não vão mudar. Agora o nome do programa, o selo básico dele vem, inclusive a gente já está começando a mexer nos banners para botar a qualidade do serviço público e mais ou menos com esse desenho que está aí, né? Que é para qualidade do serviço público, ou aqui dentro qualidade do serviço público. Aqui dentro, no caso de vocês, não, porque tem a bandeira, né? Mas, do jeito que está ali, não, onde é que está o instrumento? Eu já botei dentro da minha pasta. Mas do jeito que está ali, que está ótimo. Está o Q com São Paulo, né? E está lá núcleo regional do QPAP, está pronto. Quer dizer, o QPAP continua mesmo. Ali, ó. QPAP, Núcleo Regional de São Paulo. Quer dizer, o nome está o mesmo. Núcleo Regional de São Paulo. Aqui não está o pronto. QPAP. Ah, mas está o quê? Está o quê? Pronto. Está aí, O associado. importante de menção, de frisar, é que esse programa, ainda bem, ele é o mesmo que começou em 91. Ele ainda é uma linha setorial do PDQP, né? Nós somos vinculados, somos a ação do PDQP na área pública. Nós mudamos de nome 2 vezes em função de 2 realinhamentos estratégicos. O primeiro, na reforma do Estado, né? Que a qualidade pela primeira vez se integrou a uma política maior de reforma do Estado, com a reforma estrutural inclusive. E o segundo agora com o PPA, que nós passamos a fazer parte da agenda, né, do governo. Ele é um dos projetos. programas dos projetos. Isso. E o qualidade do serviço público seria o nome de fantasia dele, um diminutivo desse nome enorme, né? Que vai ser trocado. Já aceitaram trocar. Para esse qualidade do serviço público. Que tem esse Agora, era uma coisa até importante, porque para contar a história do programa, ficou interessante, né? Que você tinha subprograma setorial da administração pública, né? Que foi 91, 95. Aqui você teve foco básico, sensibilização e capacitação. Dificilmente você encontrava alguém envolvido com qualidade que não tivesse ido, inclusive, ao Japão. Dá uma olhada lá para ver como é que é. Só que você perguntava, bom, e isso resultou o que dentro da administração pública? Não tinha uma organização que você pudesse medir e dizer, olha, aqui está. Exceção feita às empresas, mas as empresas estatais só muda o proprietário, mas elas têm competitividade. É um banco, assim mesmo algumas delas, assim, tem muita qualidade lá dentro, mas no balcão não chega. Né? Mesmo assim, tá? 96, basicamente 95, aqui tem um pedacinho de 95, 96, até 1999, dentro de um pedaço ainda da própria, dentro já do PPA e dentro do novo Ministério do Planejamento, né, você teve aqui um foco primeiro, que foi transformar o programa num instrumento de melhoria mesmo. Porque antigamente você tinha as reformas administrativas para um lado e o programa de qualidade para o outro. O plano diretor fez com que o programa fosse um instrumento de transformação da gestão. E aí entra
o modelo de gestão mesmo. Então aquela ideia de que qualidade é 5S, só ferramenta pura, né? Aquelas 7 ferramentas de qualidade, morreu. Hoje você usa essas ferramentas, se achar que deve, quando deve, mas isso não quer dizer que você saiu o foco da ferramenta, da técnica, para passar o foco para a gestão. E aí entraram alguns conceitos importantes de gestão que são ligados à natureza da atividade pública, como é o caso da democracia, é o caso da ética. Que ética é ética em qualquer lugar, mas a ética no setor público ela tem um contorno diferente da ética profissional, da ética do setor privado e por aí fora. Então esse foi o selo. Aqui saiu qualidade de participação. Até por uma visão do próprio plano diretor, uma visão equivocada do plano diretor, né? Que diz lá que qualidade na administração pública é funcionário sorrindo no balcão. Eu lembro de ter dito, se for para isso, basta botar alguém fazendo cócega atrás que ele ri, né? Não precisa tanto esforço, tanta técnica, né? Então isso ficou, aí foi qualidade e participação, né? Na administração pública. De 2000, não sei até que, talvez 2002, né? Qualidade no serviço público. Mas o que acrescentou aqui? Se manteve sensibilização e capacitação, porque sem isso você não faz. Você tem o foco na gestão, mas aqui o que acontece? O programa, além disso, ele tem alguns produtos para melhorar a qualidade. Feito o diagnóstico, feito o plano, o programa pode ajudar algumas organizações em algumas coisas. Basicamente, foco no cliente, que é o ponto básico, que para nós é cidadão, né? Ou seja, não dá, eu já falei aqui uma vez, não dá para reduzir cliente a cidadão. Cidadão é uma coisa muito mais ampla. Mas eu foco na satisfação da expectativa do cidadão e na indução do controle social, ou seja, tornar o cidadão mais exigente em relação ao serviço público. O que tem aqui? Nós estamos montando, já deve ficar pronto até final de junho, um que a gente chama de uma orientação metodológica para pesquisa de satisfação. Que não seja uma mera de pesquisa de opinião e de imagem do governo, mas a pesquisa de satisfação do cidadão usando um serviço público ou sofrendo a ação do Estado, né? No caso, por exemplo, meu relacionamento como contribuinte da Receita, como alguém que vai ter que tirar uma carteira não sei do que, como alguém que sofre ou se beneficia da segurança do Estado, mais fraco ou mais forte. Quer dizer, é um tipo de relacionamento que não é só usuário de um serviço. Então tem pesquisa, tem as unidades integradas de atendimento ao cidadão, que aqui em São Paulo tem um pouco a tempo, que já está com a gente, inclusive o Daniel vai lá agora num seminário temático apresentar a parte de gerenciamento de filas. Quer dizer, é uma tecnologia de qualidade do atendimento público, independente do tipo de serviço, se é Detran, se é Instituto de Vida, não importa. É foco na qualidade. E isso é um outro pacote, um outro produto que o programa também está oferecendo. E a outra coisa são os padrões de atendimento que cada organização pública deve ter. Quer dizer, na hora que eu atendo aqui o público, cada atendimento leva em média 15 minutos, o responsável fulano, eu sei tudo disso, mas o cidadão que vem aqui não sabe. Então ele não tem nenhum poder de controle porque ele não sabe em que base ele está sendo atendido, né? Às vezes ele sai até tendo ideia de que ele foi privilegiado, que ele ganhou um prêmio, quando na realidade era um direito dele, né? Então, é fazer com que as organizações passem a informar para as pessoas, né, em que base nós estamos atendendo, até para ela poder exigir, senão não sabe, né? Olha, vem daqui a 2 meses, mas será que por lei não tem que vir antes, né? Ela não sabe nada disso, ela não é informada, né? E a outra coisa é a comunicação com o cidadão, que a pesquisa também está aqui. Essas 4 coisas estão embutidas hoje num programa voltado para a qualidade do serviço público. Então, o que acontece? Na realidade, nós somos muito parecidos com a teoria das organizações e teoria da administração. Ela não teve nenhuma ruptura, nunca, desde Taylor e Fayol, ela sempre vem sendo incrementada. Mas você tem conceitos hoje que são conceitos da administração científica, lá de 1910, né? Mas que valem hoje, logicamente, devidamente revisitados, com outras coisas, outros conceitos, né? Ou seja, eu acho tudo isso aqui vinho velho em garrafa nova, que a gente vai acrescentando coisas novas, mas a linha, a essência do programa continua a mesma. Tanto assim que hoje o esquema do programa está assim: eu faço a autoavaliação da gestão, aderiu, fez a autoavaliação, faço um estudo de planejamento aqui para definir prioridades, o que eu vou focar, o que eu vou querer melhorar, e executo lá.
nesse meio, no estudo e planejamento, o programa tem coisas a oferecer. Como também tem outras coisas do PPA para oferecer, tipo valorização do servidor no que diz respeito à capacitação gerencial. Agora mesmo a gente está terminando de montar lá um programa de capacitação de gerentes de nível operacional do setor público. A ideia é que a gente pegue, até final de 2001, 100% dos gerentes operacionais do Executivo Federal, até o nível de fundação e autarquia. Quer dizer, isso é um aporte que o programa hoje pode oferecer, que na realidade a gente não oferecia antes. Para que isso? Com o intuito de melhorar a qualidade do serviço prestado ao cidadão. Daí a questão do nome. Então hoje a gente conta a história de forma fácil. Subprograma setorial da administração pública, muito para dentro, sensibilização. Qualidade e participação na administração pública, gestão. Qualidade do serviço público, toda essa gestão aplicada à satisfação, à qualidade do serviço prestado. Ou seja, do balcão, seja ele material ou virtual, para fora. Daí a questão da mudança do nome. E aí tem uma outra coisa importante. Nesses 3 projetos que o Daniel falou, basicamente em pesquisa e unidade integrada, a gente tem um pequeno volume de recursos para financiar algumas experiências. A pesquisa, o volume, a unidades integradas, a gente tem um volume maior, né? A unidade integrada são 2,5 milhões por ano para dispor, para ajudar os. E aí o convênio é basicamente com estados, né? Ou municípios voltados com questão de cidadania, segurança. Aqui em São Paulo tem um. Tem um centro da gente. Num bairro muito violento, não sei o quê, que tem tipo um centro, tudo com relação São Jardim Ângela, que é o bairro da Ângela. Que tem um Isso. centro para cuidar das Tem um centro de cidadania lá. Para isso a gente tem recurso para aportar. É que aí no município que tenha um projeto nisso, a gente pode conversar. A outra coisa é com relação à pesquisa. Desculpa. Você fala melhor. A pesquisa, a gente tem meta, por exemplo, esse ano, de ajudar, são 8 municípios, aí em parceria, a gente dá uma parte, não é 100% do projeto, mas a gente poder ajudar municípios que queiram fazer pesquisa de satisfação de cidadão com esse enfoque. Não é pesquisa do nível de aceitação do governo, mas é de usuário de serviço público. Né? Então, aí a Aí expert. nesse caso, o município, né, que se habilitar, ele vai utilizar a metodologia que nós estamos gerando, porque um dos objetivos desse financiamento é também testar mais vezes a metodologia. Nós fizemos a aplicação em nível nacional, agora estamos tentando fazer em organizações, porque existem diferenças, e também queremos fazer no estado e no município. Quer dizer, não só em um, mas em estados e municípios. Agora é uma coisa óbvia falar, porque o fato de dizer a metodologia não é o questionário. Isso, É a abordagem da pesquisa que tem que ter determinados parâmetros, exatamente para não ficar avaliando. Não é pesquisa de opinião como os institutos fazem, né? E ela tenta focar na relação do órgão público com o cidadão no momento da prestação de serviço. Esse é o foco, é o espaço da pesquisa. Né? São diretrizes, né? A metodologia, na verdade, que a gente chama, são diretrizes básicas que até têm que ser seguidas até para garantir a comparabilidade, né, posterior com outros Agora, estados, com é outros lógico que a municípios. partir daí Mas cada órgão vai existe uma- construir o seu Exato. instrumento de campo. Né? E o interessante, então, é que, não sei, dentro do trabalho que você está fazendo, de repente, se alguns municípios já fizerem a autoavaliação e priorizarem a pesquisa como uma oportunidade de melhoria a ser trabalhada, A gente pode aportar habilitarem-se, né, a receber o financiamento, o acompanhamento técnico. Né, E até a de validação consultoria. nacional da pesquisa, Exato. porque eles estão montando um grupo, né, dentro do programa de certificação dessa pesquisa. E aí, por exemplo, o município faz a pesquisa certificada, porque dá uma autoridade do município falar, olha, o meu resultado é esse, está certificado, e é comparável com o índice nacional, o índice estadual. E esse é um recurso. Vamos? Não, mas aí que está, toda a nossa programação está para o ano que vem, em termos de município, porque veja bem, agora se ajusta o modelo, se faz o teste dele, se prepara os avaliadores, aí você está chegando já em janeiro. E aí você pega um mandato inteiro para nós. E esse aporte de pesquisas e de coisas você pode ajudar. O importante até é porque você faz vamos imaginar que você faça 4 ciclos de pesquisa, né? Quando chegar na ponta, o próprio governo pode dizer, olha, eu tenho uma série histórica aqui, isso não é de agora. Né?
Então você pode mostrar, porque com 4 pontos você pode projeto até PT. E aí mostra o resultado. Isso é muito importante. E é importante porque outras pesquisas vão ser feitas agora, mas essa tem um foco muito específico, que é a quantidade do serviço público. A Eu outra acho coisa que- interessante é que depois que o instrumento posso mudar de assunto? Depois que esse instrumento estiver totalmente finalizado, que vocês tiverem esse como acabado, da gente poder disponibilizar na nossa página, né, na internet. E a fotografia, se vocês pudessem passar pra gente lá com o desenho, pra gente usar sempre que se referir ao material da gestão municipal, né? É porque Seria inclusive vai com a interessante. chancela do setor e tudo. Isso, vai direitinho do jeito que tá, mas né, usar aquela. E depois começar assim, a próxima vez você faz pra gente também. Sério, eu tô brincando, não, eu tô falando sério. Aí deixa, porque agora. Não, eu tô falando sério, porque a ideia ele teve uma ideia muito É bacana. válido. Se ele fizesse uma coisa parecida, assim, até para seguir mais ou menos a linha, para o QEPAP, a gente pudesse usar no QEPAP também, eu não quero usar, assim, a gente não vai usar vocês, que é questão municipal. Mas que houvesse alguma coisa Mas ele dá uma parecida. percepção diferente, né? As letras, essa aqui não é feia não, mas... Não, essa aí não foi, não. Essa foi assim horrorosa mesmo de fazer. Eu posso falar com toda propriedade porque fui eu que fiz, então não tem problema, né? O desenho fica... Então o desenho é bonito, né? Aquela questão do cidadão abrindo, né? E mostrando a cidade. Eu sempre pensei em alguma coisa parecida, só que eu não sei fazer nada disso, em relação ao mapa do Brasil. Sempre a gente pensou, como é que a gente faz para mostrar que a gente está abrindo, né? Eu gostei da ideia, quem sabe ele não dá assim, mas é sério, não é brincadeira não dá para pensar, né? De repente, aí se ele fizer, a gente põe os créditos dele debaixo do desenho e vai para frente de qualquer coisa, né? Não seria ótimo. Bom, tem mais uma coisa? Só para encaminhar, seria importante que vocês dessem uma Isso rápido. rápido, né? E poder mandar por e-mail, né, sabe? As observações, né? Põe a tempo, né? A gente rediscute aqui, né? Pertinente. O Sérgio passou aí, viu? Passou. É, Acho que ele fez assim. Ele vai. vai voltar aqui, Vamos ver se o Sérgio está com médico, então ele... Não sei se